Bem-vindos ao nosso Falando Nisso de hoje, nesse canal YouTube, com a nossa sessão férias. Em geral, durante as férias a gente grava alguns livros de recomendação, alguns trabalhos que, enfim, estão saindo ou já saíram, porque é o momento em que as pessoas muitas vezes se dedicam mais assim a resgatar um autor, a renovar os estudos, a enfrentar uma nova escola, uma nova tendência, né? Então aí, hoje nós vamos falar dos 10 livros que tiveram assim mais importância a partir do que eu posso pensar hoje, né? Talvez você envelhece um pouco mais, muda também o que foi o que formou a gente. Mas pensando hoje, eu fiz essa seleção, né? Começando com, bom, naturalmente, as obras completas de Freud. À época a gente só tinha a edição da Imago, a gente trabalhava com a edição da Amor Horto também, depois agora veio a excelente tradução das obras incompletas, né, feitas pela Autêntica, coordenação do Gilson Iannini, Pedro Eleodoro, e a gente tem também as traduções do Luiz Hans, a gente tem as traduções da LPM, dos FIC, que são muito boas também, né? Mas, então, resguardando essas questões para as quais o Bully vai colocar um vídeo aí sobre a tradução do Freud, o meu Freud predileto, o meu Freud querido, cada um tem o seu, é o volume 7, né? O volume 7 pensando nas obras assim completas, então pensando do ponto de vista cronológico, né? A edição da Autêntica, por exemplo, era temática, então não daria para fazer esse exercício. Mas ao meu coração fala, né, esse volume, que, bom, onde está contido Delírio e Sonhos na Gradiva de Jansen, né, um texto de 1907, né, é o volume número 8 das obras, segundo Freud, obras completas. E aqui a gente tem esse comentário lindo que o Freud faz sobre a trajetória do Norbert Hanold, né, esse arqueólogo que começa a ver um afresco romano ganhar vida própria quando ele está em viagem por Nápoles e pela Itália. E é uma história muito bacana, porque você percebe, assim, na leitura que o Freud faz do conto do Jansen, né, inúmeros conceitos apresentados de forma literária, né? Transferência, fantasia, delírio. Tem muita gente que diz que não tem delírio na neurose. Aqui, como tem, obviamente, um caso de neurose de transferência, e tem o delírio, né, desse professor que não consegue reconhecer a sua amada querida de infância, vizinha, né, a Zoe Bertgang, aquela que avança, bom, decidida, avança andando com o pé de uma maneira bem específica, e que vai então entrando dentro do delírio, tornando o delírio parte de uma transferência, e vai interpretando as formações do inconsciente, os sonhos que ele tem durante o processo, e termina, né, é um romance, termina num desenlace amoroso. Então eu adoro esse texto, quem quiser entender como eu penso a psicanálise, eu acho que tem que ler esse texto para valer. É um volume onde tem o Pequeno Hans também, um caso clínico, então você começa a ver ali como é que a coisa funciona na prática, né? E aí tem pequenos textos que, no meu entender, são maravilhosos, né? Atos obsessivos e práticas religiosas. Então ele pega lá as práticas de oração, de reza, de juramento, de consciência de culpa, e faz uma análise, né, de como é uma religião particular, né? O sintoma tem uma estrutura de religião particular. O esclarecimento sexual das crianças, um texto pequeno, mas muito atual, né? Como é que a gente fala de sexo com as crianças? Está aqui, né? Escritor e fantasias, ou escritores criativos e fantasias, né, que era a tradução anterior, que é um texto também pequeno sobre, bom, o que faz alguém se tornar artista, como ele usa a sua fantasia para criar coisas no lugar, né, ou em vez do que o neurótico faria, que é usar a sua fantasia para criar sintomas, inibições e angústias, né? Fantasias histéricas e sua relação com a bissexualidade, um texto de debate do Freud com a escola parisiense, né, com o Janet, com o Charcot, onde ele discute, né, as paralisias e os ataques histéricos, de como a famosa cena, né, em que a histérica com um braço arranca a roupa e com o outro cobre a roupa,
denotando, né, essa divisão subjetiva em torno da sedução e da sexualidade. Um texto lindinho, né? Caráter e erotismo anal, né? Outro texto bem interessante, né, sobre como e por que tem esse nexo entre neurose obsessiva e analidade, né? Tem que ver com controle, expulsar, reter, né, certas experiências corporais, né, que se fixam aí na pessoa. Moral sexual civilizada e nervosismo moderno. O texto mais político, engajado, de transformação social que vocês vão encontrar em todo o Freud é esse. Ou seja, tem que acabar certas práticas, né, de recriminação, de discriminação, de opressão em torno da sexualidade. Quer dizer, é um Freud, muitos criticam, né, o lado patriarcal, o lado misógino. Vamos ler o que era a moral sexual civilizada ou cultural e o nervosismo moderno em 1908. Tá? É um Freud aqui abrindo portas para tudo que a gente fez depois em termos de liberação sexual, libertação da mulher, aceitação de outras formas de família, de amor e de erotismo. Sobre as teorias sexuais infantis, um textinho lindo, sempre cito ele, que descreve ali como uma criança é um pequeno cientista, né, procurando saber de onde vêm as crianças, como é que entra, como é que sai, será que é como as fezes, será que é porque os pais comem alguma coisa, será que mostra uma parte do corpo, é aquele texto assim, de reconstrução, né, da imaginação da criança, que você diz, não, mas isso aqui eu já pensei, não, aquilo lá eu já ouvi, é extremamente atual, cativante, sobre teorias sexuais infantis. A premissa universal do falo aparece aqui como uma teoria sexual infantil. Né? Considerações sobre ataque histérico, romance familiar do neurótico. Olha aí, de novo, a relação da psicanálise com a literatura, né? Com a forma romance, onde o Freud aqui nesse texto analisa por que em algum momento a gente tem esse pensamento que eu, de repente, acho que eu não sou filho desses pais. Eu sou filho de outros pais. Eu fui abandonado, eu fui órfão, eu fui, enfim, dado para ser criado por outros. E como essa mitologia, no fundo, é uma proteção que a criança vai fazendo para resguardar seus pais, né, idealizados da primeira infância e que vão perdendo aquela autoridade, aquela força, aquela admiração, na medida que a gente vai crescendo e descobrindo que são pessoas como quaisquer outras. Né? Bom, então tá aí a Delírio e Sonho na Gravidez de Jansen, volume 8, foi um texto que me abriu as portas para a psicanálise. Um trabalho que a gente lia e que fez assim, uma grande discussão, né, entre os psicanalistas, e não lacanianos nesse caso, é A Vingança da Esfinge, do Renato Mezan. Tá? A gente tinha lido o trabalho dele excepcional, a Trama dos Conceitos, ele reconstrói ali a metapsicologia freudiana, e A Vingança da Esfinge ele ataca, né, a questão da cientificidade, da epistemologia, da psicanálise, da diferença de psicanálise e psicoterapia, da importância da gente acompanhar, realmente entender o que são os processos culturais que deram origem à psicanálise e que condicionam, de certa forma, a sua eficácia, sua potência, seus limites. Como ele vai fazer, né, Freud, a cultura, né? Um calhamaço gigante que veio um pouquinho antes desse trabalho aqui. Né? Tem as discussões sobre narcisismo, né, muito quentes naquele momento. Um livro que fez minha cabeça, junto com esse trabalho menos conhecido, mas que foi traduzido por um professor meu muito querido, Osmir Faria Gabi Júnior, um excelente estudioso da psicanálise, da metapsicologia, traduziu o projeto, né? E deu uma dica assim que mudou a minha maneira de ler essa conversa aí da psicanálise, né? É um texto de um epistemólogo marxista aí dos anos 30, morreu durante a ocupação alemã na França, né? Que é o Georges Politzer, né? Crítica dos fundamentos da psicologia, a psicologia e a psicanálise. Foi o primeiro estudo, assim, é um estudo curto, mas super contundente, né? Até, eu acho que ele tem uma atualidade, porque qual era o plano do Politzer, né? Olhar para as diferentes escolas de psicologia, então para Gestalt, para
ao comportamentalismo, para a psicanálise, do ponto de vista assim, da sua tarefa histórica, né? Do ponto de vista do seu compromisso ideológico, do ponto de vista do que de fato havia ali de novo. E é inesquecível o diagnóstico que ele faz, né, do Freud, quando ele diz assim, quando o Freud descobriu a interpretação dos sonhos, é isso que a gente queria para uma psicologia concreta, para uma psicologia crítica, para uma psicologia que resgata, né, o problema da fragmentação social e da alienação. Mas, quando ele escreve o capítulo 7, ele volta a fazer psicologia acadêmica do século XVIII, XIX, e daí, bom, é um passo atrás. Então é um trabalho bem interessante para quem quer se introduzir à epistemologia da psicanálise. Depois disso, o meu encontro com o máximo, talvez, livro mais importante aqui na minha formação, que são os escritos, né? Os escritos, em torno do qual a gente passou anos, né, aqui comentando, discutindo, rediscutindo. Dentro dos escritos eu tenho os meus preferidos aqui, e eu adoro, né, Estágio do Espelho e Tempo Lógico, que formam uma conexão entre si. Mas eu gosto muito de um texto pouco lido chamado Para Além do Princípio de Realidade. Parece uma coisa assim meio metafísica, mas é uma tentativa do Lacan de mostrar qual que é o conjunto, né, das transformações de uma análise na sua inteireza, né, inspirado na fenomenologia do espírito do Hegel. Né? Um texto muito legal. Formulações sobre causalidade psíquica, a discussão dele com Henriet sobre o que é causalidade em psicanálise, tem vários tipos, o que é loucura, né? Como a loucura e a causalidade se articulam. Um texto pequeno, muito forte, contundente, que eu gosto muito. Outro trabalho que eu acho bem legal, né? Que é a Instância da Letra no Inconsciente, mas esse é um texto, vamos dizer assim, programático do retorno a Freud. Kant com Sade, passei anos em cima desse negócio, é um texto mais interessante assim, por algumas formulações pelo seu conjunto, e o maioral para mim, Subversão do Sujeito e Dialética do Desejo no Inconsciente Freudiano. Né? Quem conseguir derrubar esse tem uma ideia do que é essa conversa sobre Lacan. Se tivesse que dizer um texto que sintetiza isso, seria a Subversão, ou então o Seminário sobre a Carta Roubada, né? O texto que abre aqui os escritos. Daí vem um autor nacional que assim fez a gente pensar em loco o que está acontecendo aqui, Brasil, que é o Jurandir Freire Costa. Né? Tem essa reedição feita pelo querido Adriano Zago, lá da Zagodoni, Violência e Psicanálise. Acho que eu fiz a introdução, né? Ou pós-fácil. Muito legal, é um compilado que pega textos clássicos do Jurandir, como Geração AI-5, Narcisismo e Violência, né? Que era a resposta brasileira, né, ao texto do Christopher Lasch, A Cultura do Narcisismo. Né? Então vocês estão vendo o que não se discutiu aqui sobre o narcisismo e o individualismo nos anos 80, nos anos 90, né? O livro do Mezan, o livro do Lasch, o livro do Jurandir, era a sensação que a gente estava num debate, assim, que não era mais um debate de cozinha, era um debate que compreendia diferentes, assim, e possantes pensadores, né, americanos, europeus e assim por diante. Nessa mesma linha, acho que foi o meu início assim da ligação, bom, na verdade já tinha assistido conferências antes, mas esse livro eu achei sensacional. Eu estava fazendo uma tese sobre a psicose, né, na criança, e daí eu li Introdução a uma Clínica Diferencial das Psicoses, do querido, né, Contardo Caligares. Né? Aqui ele traz ideias originais, faz sínteses muito interessantes, é um livro curto, muito legal, vale muito a pena. Para mim foi, vamos dizer assim, a chave a partir de onde eu comecei a pensar a psicose e propor algumas ideias também. Do Contardo, eu vou para outra grande transferência aqui na minha vida, que é com Ian Parker, né? Psychanalytic Culture, né? Psychoanalytic Discourse in Western Society. Esse é o livro, a edição que eu li quando fui para a Inglaterra, 2001, fazer o meu pós-doc, e tem uma tradução, Ideias e Letras, de a cultura psicanalítica. Eu fiquei assim muito interessado, né, nos processos de como a psicanálise se individualiza em culturas, como ela se individualiza em formas de sofrimento, quais são os complexos discursivos, né,
que para além do Freud, do Lacan, hoje falam da psicanálise como um dispositivo que cria subjetividades, não só que trata de subjetividades. Então a gente tem o discurso, né, no sentido Foucaultiano, o discurso psicanalítico nas escolas, na cultura, na propaganda. Então, isso tem um efeito sobre nós, isso tem um efeito sobre como nós nos pensamos, como nós nos interpretamos. O Ian foi lá e mostrou quais são os principais complexos discursivos para que isso aconteça, né? Individualização, trauma e intelectualização. Né? Um trabalho muito legal que fez a minha cabeça e que me levou a tentar trazer isso, né? Essa perspectiva para o Brasil e aplicá-la com mais força ao campo da psicopatologia. Né? Pensar uma psicopatologia crítica, pensar criticamente a psicopatologia a partir da história, a partir da sociologia, a partir das tradições críticas, né? Entendendo que quando a gente está ali na clínica, a gente está fazendo algum tipo de crítica social feita por outros meios. Né? Bom, mas para isso eu tive que quebrar um pouco a cabeça sobre a história da medicina, a história da psicopatologia. Né? E daí eu encontrei esse German Berrios, é um peruano, não sei se está vivo, dá aula em Oxford, na Inglaterra. Tem um outro trabalho dele muito legal, chama Epistemologia da Psiquiatria. E o Berrios faz então The History of Mental Symptoms. Né? Ele vai pegar lá e como é que é essa história da esquizofrenia, das alucinações, dos transtornos de cognição, dos transtornos da consciência, como é que se formou o nosso arcabouço semiológico, né, e diagnóstico na psiquiatria hegemônica hoje. Né? É essencial, senão você começa a se atrapalhar com lista de TDAH que inventaram, sei lá, anteontem, achar que isso aí tem aquela consistência. Sempre história, gente. Se a gente quer fazer psicopatologia sem fazer ideologia, tem que fazer a história do bicho desde o começo para se manter em dúvida, para manter acesas as contradições, para entender que tem 2000 anos de discussão sobre isso. Não é uma norma que a gente inventou ontem que vai resolver esse problema. É um pouco assim como a psicologia, que tem uma série de escolas, tendências, perspectivas. E só tem duas atitudes realmente erradas. Né? Uma é a dogmática, que vai dizer assim, não, a minha é aquela que tem as evidências, é aquela que é mais ferrada que todas as outras. Né? Dogmatismo, isso é uma patologia do pensamento, vamos dizer assim. E a outra patologia inversa é o ecletismo. Ah, não, combina tudo, mexe Reich, quando não dá eu meto Jung, daí mexe Cabula, vem Lacan. Isso aí, esses dois são problemas. O resto é como é que você faz, né, para ajustar o tamanho, para ler criticamente. E o German Berrios é uma figura que me levou para a etnopsiquiatria, que levou para, enfim, o Crazy Like Us, do Ethan Waters, para uma série de outros textos que descendem um pouco assim da antipsiquiatria, do Deleuze de anti-édipo, ou seja, textos que fazem uma crítica mais interna à psicanálise. E o último aqui da minha seleção, mas não menos importante, outra transferência maior, outra relação de amizade, de colaboração intelectual, de vida comum, entre famílias. Vladimir Safatli, A Paixão do Negativo, Lacan, Dialética. De fato, quando ele apareceu, né, bateu lá no consultório, falou, eu queria te conhecer e tal, e eu li esse trabalho, eu falei, isso aqui muda tudo, agora, Ctrl Alt Delt, vamos fazer uma outra coisa, e é de fato uma paixão intelectual, uma paixão por esse recorte, né, das ideias do Lacan, que a gente acabou pondo em prática, né, no Laboratório de Teoria Social, Filosofia e Psicanálise, com o Nelson, com a Lívia, e que está aí até hoje inventando coisas. Então, gente, aí tá top 10, né, mais ou menos em ordem, conforme foram acontecendo as minhas paixões, né, meus grandes romances, minhas grandes atrações epistêmicas dentro da psicanálise. Para mais fragmentos formativos, a Bildung, da Romanbildung, clica aqui no Aqueronta, porque ela segue o seu leme, né? Tem as ondas, você vai para um lado, vai para o outro, namora um, vai para a margem, vai para outra,
Navegar é preciso, viver não é preciso. Decifra essa.